Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez e ter vocês comigo. Lembrando, não esqueçam, cliquem no sininho negro para receber a mensagem de sempre que eu posto um novo vídeo. Inscrevam-se no canal, ajudem o canal e compartilhem para que outras pessoas cheguem a esses conhecimentos. Ok? Hoje vamos dar continuidade à aula do Abrindo os 7 selos do Apocalipse. Hoje é o segundo selo. Ok? Então vamos lá. Como sempre, sem enchimento de linguiça. Veja bem, eu me baseio nos textos bíblicos para poder explicar a vocês todo esse oculto, né, da maioria. Porque se não for pela Bíblia, como é que vou explicar isso a vocês? Entenderam? Essa é a parte para abrir a consciência, ok? Bom, somente o que tem o crístico manifesto, ou principiando a manifestação, é digno de abrir e entender os mistérios revelados. Quando abriu o segundo selo, ou seja, quando o ser abriu o segundo selo, diz ele, João, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Quando o chamado Cordeiro abriu o segundo selo, diz ele ter ouvido um ser vivente dizer, vem. Novamente, na letra viva, Cordeiro é aquele que se volta ao crístico, na busca pela luz. O ser vivente é o espírito voltado para as coisas mundanas. O ser vivente é o espírito voltado para as coisas mundanas. E o cordeiro é o voltado para a luz. Ok? E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Que maravilha, hein? Também foi-lhe dado uma grande espada. Explicando, cavalo vermelho, de acordo com a linguagem espiritual de luz, pois o vermelho, como venho sempre ensinando, representa o sangue da carne, o sofrimento, a guerra. A guerra representa a luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas. Ele tira a paz da terra, ou seja, através do mental humano, ele tira a paz da terra. Terra representa o corpo humano. Vejam bem, também lhe foi dado uma grande espada, que é o discernimento, cuja mesma a maioria humana não sabe usar e nem sabe que tem. Nem sabe que tem, nem tem conhecimento sobre ela. Com a espada, corta-se a cabeça, que pode ser substituída por outra, ou seja, substituir a mente pela consciência divina. Gravem bem isto. Em nenhum momento deva-se entender literalmente o que diz o texto bíblico. O que está escrito não significa o que está escrito. Em nenhum instante, nos segredos ocultos do texto bíblicos, houve derramamento de sangue humano, muito menos guerras. Houve derramamento de sangue humano. As guerras, lutas, matanças, representam uma luta espiritual. Ou seja,
nenhuma gota de sangue é derramada da maneira como vemos enquanto encarnados, ou como costumam entender literalmente, né? Tudo são metáforas, ou seja, é preciso entender na língua do plano espiritual, na língua do espírito de luz. O cavalo vermelho é um antigo símbolo de Lúcifer, ou Satanás. É uma representação do mal contido no ser humano, tendo sua encarnação voltada apenas à materialidade, a mente com ego manifesto, com seus vícios, promiscuidades, desavenças dentro das famílias, contradições das religiões, manifestações acentuadas da ira, a raiva, o ódio, manifestos. Também representa o deus grego da guerra, Marte, porque é vermelho. Vejam bem, o tal do inferno sempre foi simbolizado pela cor vermelha, assim como seus espíritos lá residentes. Em verdade, são os homens, os espíritos encarnados, vivendo apenas na Terra, para a Terra. Estamos falando do vermelho por causa da cor deste cavaleiro. Mas o preto também faz parte da existência da alma encarnada na Terra. Homem significa tanto espírito de luz, no ser acordado, como também espírito de trevas, no ser dormente. A grande maioria das religiões não entendem a letra viva. Alguns até dizem letra viva, mas continuam interpretando literalmente, porque deixam-se guiar pela mente humana, que representa treva. O próprio texto bíblico muitas vezes dá indícios de que somente cultura humana, muito estudo, não levam ao espírito de luz. Diz o texto: escondi dos sábios e revelei aos humildes. Humildes significa todo aquele que tira de lado a mente humana para entender os ditos mistérios. Se esforça para que o Cristo interior se manifeste. Enquanto o mal prevalecer na mente humana, a casa de Lúcifer, ou seu reino e suas manifestações, será uma constância. Pois com suas ganâncias, maquinações diabólicas, mentiras, falsidades, os coloca contra a bondade da consciência desperta. Podemos dizer que você tem dois senhores dentro de si, e a manifestação de um deles só depende de você, pois ninguém tem dois senhores manifestos ao mesmo tempo. Ok? Até tem um ditado, né? O homem tem dois cachorros, um branco e um preto. Qual você alimenta? Reflita bem, de onde vem ou emana as canalizações, as mensagens, os contatos, deixarem-se guiar por eles? Vocês correm o risco de sofrer interferências de espíritos mentirosos, pois não há como saber quem está falando, sua índole, sua origem. Todo e qualquer tipo de adivinhação é condenada por si só, pois não existe nenhum tipo de certeza da luz ou da treva. Vou percebendo o que é a abertura do segundo selo. Vão percebendo. A chave está no que já foi dito. Sempre, cuidado com a habilidade de muito falar, de quem muito fala. Não no meu caso, porque estou fazendo revelação e possibilitando sua libertação. Muitas mentiras são ditas por quem sabe o que você quer ouvir. Quem quer tudo fácil, nada consegue. A materialidade
é a porta larga. A manifestação crística é a porta estreita, ou a manifestação do Cristo. Muito comum vermos hoje pessoas que não conhecem os rudimentos espirituais guiarem outros. Ou seja, cego guiando cego. Nenhum tipo de adivinhação funciona. No final, sempre resulta em desgraça, pois o que é dado com uma mão é tirado com duas. Gravem bem isso. Isso é querer o fácil. O álcool, as drogas no geral, entorpecem o cérebro e permitem a entrada de manifestações destruidoras na vida do ser humano incauto. Como um ser de luz, por exemplo, utilizaria bebidas alcoólicas em rituais mágicos, né? Ou drogas, e você ainda acredita que assim seria. Como já explicado, o vinho dito no Evangelho ou na dita Santa Ceia não é o vinho fermentado, mas o suco de uva puro, novo. E os cegos que ensinam são das forças contrárias, pois nos rituais continuam utilizando o vinho fermentado, não representando na realidade o sangue de Cristo, mas o sangue de Lúcifer, que é a manutenção da enganação religiosa. Vocês também podem ver no vídeo aula sobre os símbolos pagãos ainda utilizados por esses religiosos. Vocês são uva, que podem dar suco de uva, ou espírito crístico manifesto, ou se manterem no vinho fermentado, que é o sangue do sofrimento carnal, a continuidade do mal dentro de si. Creio que já esteja entendendo a abertura desse segundo selo. A cada passo, cada selo aberto ou desperto, mais luz se fará na sua consciência. Só entendendo esse segundo selo, conseguirás abrir o terceiro. Quando você leu que o Cavaleiro Vermelho disse vem, é o chamado de um ser de luz que possui a chave do saber. A sabedoria se faz entre você e ele, e em nenhum lugar mais. Somente o crístico manifesto, como a espada de dois gumes, pode cortar todo o mal, permitindo que você vença toda mentira e engano. Ser livre, alçar voo, livrando-se das muitas encarnações. Agradecer ou dar o dízimo é mudar a sua atitude. É voltar-se para as coisas do Espírito da verdade. Notar, ter discernimento para perceber quem está lhe dizendo a verdade. Outro adendo é necessário se fazer. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, como também tem aula sobre isso, não deveriam existir separadamente como erroneamente o fazem, pois eles são parte dos 7 selos. Portanto, como eu disse na aula sobre os cavaleiros, eles deveriam ser 7 e não apenas 4. Percebe que é um jogo, né? Para colocar junto com a parte esotérica, né? As 4 forças da natureza, né? São símbolos da manifestação da luz. Outra coisa, não adianta ir para os selos seguintes, né? Sem ter aberto o anterior. Nada vai acontecer. Nenhuma mudança acontecerá. O Cristo não se manifestará, pois para cada selo e abri-lo
é preciso a correção no caminho. Vocês podem assistir todas as aulas até o sétimo, a abertura do sétimo selo, mas vocês só vão conhecer, porque para funcionar vocês têm que ir abrindo. Isso requer disciplina, mudança de atitude e o discernimento, que é adquirir a consciência crística, ok? Desfazendo das mazelas do ego, da mente. Se você continuar do mesmo jeito que sempre foi, jamais abrirá os selos. Ok? Se não entender o que explico, por gentileza, não atrapalhe a jornada de quem quer se libertar. Ok? Como eu sempre digo, cala a boca. Aqui tem o sentido de realmente calar a boca. Não fala o que não interessa e para de pensar asneira. Você tem discernimento suficiente para analisar sobre o que eu digo? Bem, chegamos ao final de mais essa aula, desejando fraternalmente que você esteja conseguindo abrir os selos. Faça-se a luz em sua jornada encarnatória. Assim seja, hoje e sempre. Até breve.